Parabéns, pessoal. Fazer silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui, ó. Então, na aula de hoje, vamos falar sobre um filósofo inglês, filósofo moral, que vai refletir sobre o nosso comportamento, sobre a ética, né? Ética vem do grego ethos, quer dizer comportamento. Ele vai refletir sobre como nós devemos nos comportar. O que é o certo e errado? O que é o bem e o mal? Qual é a melhor forma de agir? Então, o Henry Sidgwick, ele nasceu em 1838 e veio até 1900, portanto, no século XIX. Ensinou no Trinity College, em Cambridge, na Inglaterra. E vai desenvolver os métodos da ética. O que é um método? Vocês sabem? Método também é uma palavra de origem grega que significa caminho. Então, qual que é o caminho para o comportamento correto? O primeiro princípio do comportamento correto para ele é o intuicionismo, ou seja, para você se comportar de forma correta, você deve seguir a sua intuição. A sua intuição diz para você o que é certo e o que é errado. Mas existem dois tipos de intuição e a gente tem que tomar muito cuidado. Tem a intuição primitiva, que diz para você o que é o certo e o que é errado. Essa primitiva, ela é mais complexa e tensa, porque ela pode te levar a formular juízos equivocados. Por isso você tem que pegar aquilo que você acha, que você por intuição sente que é certo e errado, e refletir um pouco, para ver se há contradição ou não nesses princípios. Se houver contradição nesses princípios, é porque o seu princípio ético não está adequado. Então a sua intuição muitas vezes pode te levar ao erro, mas geralmente é a intuição que nos leva a perceber o que é certo e o que é errado. Quando você está diante de uma situação, de um dilema ali, aí você vai pensar, peraí, o que é o certo e o que é o errado fazer diante dessa situação? Vocês já tiveram diante deste dilema ou não? Já? Vivenciaram? Eu devo ou não fazer isso? O que a sua intuição dizia? Você devia ou não fazer? Não. A minha intuição dizia sim. Porque a intuição é meu querer, entendeu? Mas a minha mãe falava não. Então aí... A nossa intuição é problemática, né? Por mais que ele defenda a intuição, você seguir a intuição como princípio ético dá B.O. invariavelmente, principalmente depois que você começa a fazer a coisa errada de forma constante. A primeira vez que você faz a coisa errada, sua consciência dói, sua intuição te acusa. Mas você começa a fazer direto, aí ela já não acusa mais. Aí aquilo já se torna algo normal, natural. Os povos indígenas diziam que a nossa consciência, a nossa intuição é como um espinho. Quando você faz uma coisa errada pela primeira vez, o espinho vai te espeta. Você faz pela segunda, o espinho vai te espetando. À medida que o espinho vai te espetando, vai criando um corpo caloso. Você acostuma com a espinhada. Exatamente, você acostuma com a espinhada e o espinho vai perdendo a ponta também. Tá corroendo a boca. E aí? Correndo a ponta é uma das coisas. Você no primeiro momento ali você fica no dilema. Depois você vai começando a mandar tanta ponta que sua consciência nem te acusa mais. Só Então, para o Henry Sidgwick, a intuição é quem vai nos dizer o que é certo e errado. Outro princípio. Aparentemente são princípios contraditórios para a ética, mas ele tenta explicar. Você me deixou assim. Outro princípio da ética de Henry Sidgwick é o egoísmo, ou seja, você deve agir pensando somente no seu próprio interesse. Ah, mas se for egoísta, como é que você vai fazer o certo e o errado, o bem e o mal para os outros?
Para ele, quando você busca os seus próprios interesses, consequentemente você produz o bem para as pessoas. Por exemplo, o padeiro. O padeiro acorda de madrugada todo dia, não é por altruísmo, não é porque ele está pensando nas pessoas que estão querendo pão. É porque ele está pensando nele. Então o egoísmo não é um problema a princípio. Quando você busca fazer as coisas para o seu próprio bem, consequentemente você produz bem para os outros. É um outro princípio problemático que em algumas situações pode dar certo, como a do padeiro. Mas se tiver outras oportunidades em que você pensa só em você mesmo, e ao agir pensando só em você mesmo, você pode fazer algo que prejudica as outras pessoas. Vocês conhecem alguma situação em que isso é possível? Oi? Muitas, né? Quase todas. Quando você age por egoísmo. Mas para ele, o egoísmo, por princípio, não é ruim. Quando você busca o seu próprio interesse, você vai acabar produzindo o bem para os outros. O utilitarismo, aí vai, agora que entra mais BO ainda, porque para o utilitarismo a gente deve buscar aquilo que é útil. E o que é útil para o utilitarismo? Aquilo que causa o maior bem para o maior número de pessoas. Ou produz o maior prazer para o maior número de pessoas. Isso é o que é útil para os utilitaristas. Aí tenta casar isso, né? O que é o que casa mais bem para o maior número de pessoas? São as atitudes que a gente faz procurando atender nossos próprios interesses, seguindo a nossa intuição que nos diz o que é certo e o que é errado. E a gente chega aqui no hedonismo. Vem do grego hedoné, que quer dizer prazer. Então a gente deve buscar somente o nosso próprio prazer. Vai falar, mas isso é uma forma egoísta que vai produzir desprazer para os outros. Ele vai dizer que não. Ele vai falar que, inclusive, nós sentimos prazer em dar prazer para os outros. Isso é verdade? A gente sente prazer em dar prazer para os outros? Em alguns aspectos, sim, né? Mas o problema é que às vezes a gente sente prazer com a dor dos outros. Você nunca riu quando um amigo seu trupicou? Caiu, ralou, machucou? Primeiro você ri, depois você vai ajudar, não é? A gente sente prazer com a desgraça dos outros. Esses princípios deles são bem problemáticos, são bem tensos, né? E aí quando você entra em pessoas também que são meio diferentes da cabeça, do funcionamento. Tem gente que curte sadomasoquismo. É da hora. Ou seja, tem prazer em sentir dor e ver os outros sentindo dor. Então o sádico é aquele que gosta de ver o outro sofrendo. O masoquista é aquele que gosta de sofrer, que tem prazer com o sofrimento. E aí? Todos esses princípios da ética do Henry Sidgwick são bem complicados. E ele defendia que esses princípios deveriam aspirar à universalidade. Ou seja, ser universal, válido em qualquer tempo, em qualquer lugar, para qualquer pessoa. Será que dá para a gente universalizar esses princípios? Será que dá para ser válido em qualquer tempo, em qualquer lugar, para qualquer pessoa? Você sempre seguir sua intuição? Nossa intuição, né, nos engana. A gente faz juízos errados constantemente. Você achou que ia dar bom uma escolha que você fez e deu merda pra caralho. Egoísmo, você buscar só seus próprios interesses. Isso aí, uma situação ou outra, em grande parte das vezes, pode provocar o mal para os outros. Aí não vai causar o maior bem para o maior número de pessoas no utilitarismo. Mas tem que fazer sempre esse cálculo. Igual tem um dilema moral do trem. Já ouviram falar do dilema do trem? O trem está descendo desgovernado.
E aí, se ele continuar na mesma linha, ele vai matar 10 pessoas. Se você puxar a alavanca, ele vai desviar o trilho e vai matar 5. O que você deve fazer nessa situação? Eu pensei que você ia falar do filho. Eu pensei que você ia dar o exemplo do filho, outro filho. Pode ser. Aí essa vai dificultar, né? Pessoas de lado. Tiver 10 pessoas de um lado e uma só pessoa do outro. Aí você vai fazer o cálculo moral para o utilitarista. O cálculo moral é qual que vai causar maior bem para a maior de pessoas. Se eu puxar a alavanca, eu vou matar só um. E se eu deixar reto, eu vou matar 10. Para deixar mais pessoas felizes, eu vou puxar a alavanca. Mas esse um é o seu filho. Ou é o seu pai, ou é a sua mãe. Alguém que você mais ama nesse mundo. O que você faz? Você deixa seguir o trem e fala, foi vontade de Deus? Será que foi vontade de Deus? Você tinha a oportunidade de puxar. Será que a vontade de Deus vai salvar um monte de pessoas? Igual o sujeito fala, eu perdi o avião, graças a Deus, porque o avião caiu. Graças a Deus, velho. Para salvar os filhos, matou 300? Você tá doido? Você deu uma espungada aí. Ainda bem que eu não fui lá, teve um acidente. Porra, é essa, gente? Então a dualidade é um confronto da verdade, é um problema, né? Entre o egoísmo e o utilitarismo aí do N seguido Wick. Então, em sua obra principal, que é o método da ética, né? Ele explorou os problemas do livre-arbítrio. Será que a gente é livre mesmo ou não? A questão da liberdade no sistema capitalista, quanto mais pobre, menos liberdade você tem, né? Porque liberdade seria você poder escolher livremente o seu destino. O pobre miserável tem muito poucas escolhas. Trabalho, Às vezes nem isso, porque nem o trabalho consegue emprego, né? O pobre, a vida é muito mais difícil. A possibilidade de escolha, a sua liberdade é muito mais restrita. Por isso que o liberalismo é um problema, enquanto sistema, né? Ele critica o intervencionismo estatal, por exemplo, do socialismo e do comunismo, mas essa liberdade que ele prega também é uma fantasia. O comunismo, ao pregar a igualdade, ele deixa todo mundo igual, ou seja, todo mundo da miséria. Beleza, em algumas situações históricas isso aconteceu. Mas e o liberalismo, o capitalismo, né? O liberalismo econômico? Será que dá aquilo que ele promete, que é a liberdade para as pessoas de enriquecerem, de melhorar suas condições de vida? Ou a competição ali é completamente desigual e as oportunidades de escolha são muito menores para quem é pobre, para quem é miserável? Eu não sei se é melhor, né? Eu sei que são problemáticas. Ambas as situações trazem B.O. Em uns, você cria um Estado autoritário que impõe a igualdade, muitas vezes universaliza a miséria. Em outro, você supostamente dá a liberdade, mas não dá as condições para a pessoa de fato ser livre. Aí, nas duas situações, você vê a miséria existindo. E um promete que vai te acabar. Os dois prometem acabar, cada um de uma maneira diferente. O comunismo promete socializando os meios de produção. O capitalismo e o liberal promete, né, com o livre mercado. O livre mercado vai dar toda a oportunidade de prosperar, de alcançar a riqueza. E você vê que alcança a riqueza uma porcentagem mínima da população. O parte tem que trabalhar igual um condenado. E de uma forma que jamais antes a humanidade trabalhou. Se você olhar para os escravos
antigo e os servos do mundo medieval eles trabalhavam bem menos. Muito mais dias de feriado. O trabalho era do nascer ao pôr do sol. E aí, em algumas épocas do ano, nascer ao pôr do sol, o dia é bem mais curto, principalmente na Europa. Então o ritmo de trabalho é bem menor. Agora aqui, normalmente os caras de TI, eles trabalham quase 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque qualquer melhor que vai tem que estar nativo. Ganha bem, mas... Semana que vem é a semana dos testes?